Bem-vindo, criador, a mais um vídeo aqui no canal. Eu me chamo Gabriela Rodrigues, eu sou zootecnista e presidente da Poliar. A minha intenção aqui é sempre trazer mais informações para que você, criador, consiga oferecer uma alimentação de qualidade para os seus pássaros. E as informações de hoje eu quero trazer a respeito de uma ração que eu compartilhei com vocês nos stories uns dias atrás. E ela estava falando a respeito de que é uma ração para a época de muda de penas, mas que não induz a muda de penas. Então eu quero trazer essa informação, porque eu sei que é uma dúvida muito comum de vocês, e vocês também acabam se preocupando com essa época de muda de penas. Então vamos do início. A muda de penas a gente já sabe que ela acontece a cada 6 meses, e é exatamente a troca das penas antigas pelas penas novas. Mas quando a gente pensa em indução, o que seria essa indução? Seria nós, seres humanos, incentivar o organismo do seu pássaro a fazer com que ele entre nessa muda de penas numa época diferente da que naturalmente seja. Então, para ficar fácil de você entender, seria algo mais ou menos como comemorar o Natal. Natal é lá comemorado no dia 25 de dezembro, mas você quer comemorar o Natal no dia 12 de outubro, que é o dia das crianças, dia de Nossa Senhora Aparecida. É uma época diferente, mas você quer comemorar antes. Então, como que você vai fazer essa antecipação da muda, essa indução da muda? Bom, para fazer essa indução de muda de penas, a gente precisa entender que as penas são produzidas dentro do organismo e são produzidas através de quê? Proteína. Basicamente, vai ter que ser oferecido mais proteína para o organismo. Isso é fácil? Não. Por quê? Quando estamos induzindo a muda de penas, estamos mudando na ordem natural dos estágios fisiológicos que vão acontecer durante o ano. Então, quando você, criador, decide fazer essa indução, decide fazer essa antecipação da muda de pena, você começa a oferecer mais proteína, você tem que saber a quantidade da proteína que você está oferecendo. Então, quantidade de proteína é 15, 20, 30% de proteína? E quanto tempo, 1, 2, 3 dias, uma semana, um mês, por quanto tempo você vai oferecer isso? E o mais importante, quais são os efeitos colaterais que isso pode ter no seu pássaro? Então, ele pode engordar, ele pode estressar, ele pode emagrecer, ele pode parar de cantar, ele pode ficar estéril, em último caso ele pode morrer? Sim, porque isso é algo que acontece. Então a gente precisa entender tudo o que vai acontecer com o nosso pássaro e estar preparado para isso. A questão é que quando a gente encontra informações em rações que falando sobre essa ração é para época de muda de penas, mas não induz, que exatamente o vídeo é por causa disso, que eu conversei nos stories esse dia sobre uma ração que estava falando isso, eu vim trazer mais informações aqui para vocês. A época de muda de penas, ela é uma época que, querendo ou não, vai atrapalhar os próximos estágios fisiológicos. Então, vai atrapalhar a reprodução, vai atrapalhar a participação em torneios, que não é bem um estágio fisiológico, mas eu coloco como. Então, a gente precisa ter um planejamento muito bom de por que eu vou induzir a muda de penas? Como eu vou fazer isso do jeito certo? Eu, criador, consigo fazer isso sozinho? Então, são essas as perguntas que você tem que fazer antes de pensar em fazer algo muito drástico, eu vou dizer assim, porque quando você induz um estágio fisiológico, você precisa ter noção de tudo que vai acontecer dentro do organismo. Então, respiração, circulação sanguínea, digestão, absorção de nutrientes, é muita coisa que está acontecendo. E a gente tem que pensar que não é só a pena, tem todo o resto que a gente olha. Então, quando você vai fazer isso, que eu quero induzir a muda de pena, ou pode acontecer da muda de penas, poxa, a muda de penas atrasou. Se no seu caso atrasou, seria o contrário da indução, você respeita essa muda de penas atrasada, deixa ele passar a muda de penas do tempo que está, e depois, na próxima temporada, após 6 meses, eu estou falando aqui, tá? Porque a muda de penas vai demorar um mês. Os próximos 5 meses que virão, agora já estou falando de tempo no relógio, os próximos 5 meses que virão, você, criador, vai se planejando, vai se preparando para ver
como que você vai voltar a manter os estágios fisiológicos tudo certinho, principalmente se você tem mais de um pássaro na sua criação, que isso é muito comum. Às vezes só tem um casal, é fácil de lidar com um na muda, um na reprodução, um no descanso. Mas quando você tem 5, 6, 10 casais, 10 pássaros, o trabalho acaba ficando mais complicado quando todos eles não estão no mesmo estágio fisiológico. Então você, criador, se programe para saber que em maio você vai entrar na muda de penas, em junho vai ter reprodução, em agosto vai ter um torneio no campeonato. Eu estou dando exemplos, mas eu quero que você entenda sobre o planejamento que você tem que fazer durante o ano, colocando aí espaços para seu pássaro atrasar a muda, seu pássaro adiantar a muda. Se seu pássaro ficar doente, você vai ter que parar todo o teu planejamento, cuidar do seu pássaro que está doente para depois continuar. Então é muito importante que você planeje o que você vai fazer na sua criação e como você vai fazer nessa sua criação. É possível antecipar a muda? É, desde que você saiba exatamente tudo o que você está fazendo. Isso pode contar com a ajuda de um profissional? Pode. Eu posso te ajudar nisso? Posso. Mas só através de uma consulta nutricional, porque eu vou te falar as quantidades de proteína, as quantidades de alimento, as quantidades de fibras, de gordura, tudo isso e mais alguns cuidados que você vai ter que ter durante esse período, porque vai ter mudança no comportamento, vai ter mudança de hábito nos seus pássaros e você precisa estar preparado para isso. Quer saber um pouquinho mais sobre isso? Lê aqui a legenda que tem outras informações.